Persona, a história viva da comunicação de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo ao programa Persona. Você que está nos acompanhando através do Facebook da Rádio Unaerp, no Instagram e no nosso aplicativo também da Rádio Unaerp. Comigo aqui estão Tamires Ferreira, Vinícius Bis, Rony Burfaldi e João Pala, não é? Eu sou Gil Santiago e tenho o prazer de receber aqui o jornalista e radialista Dr. Welson Gasparini. Para apresentá-lo, por favor, João, faça as honras do nosso primeiro programa Persona. Bom, o nosso primeiro programa Persona tem como convidado o jornalista e radialista Welson Gasparini, que tem 82 anos e é natural de Batatais, na região de Ribeirão Preto. Ele começou a sua carreira jornalística como repórter do extinto jornal Diário de Notícias, da sua cidade natal, e ele se tornou locutor da rádio ZYR 79 de Ribeirão Preto em 1954, pela qual ele ganhou projeção. Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro de Uberaba, em Minas Gerais, ele foi eleito vereador de Ribeirão Preto em 1958 e se tornou prefeito de Ribeirão aos 28 anos em 1964. Foi chefe do Executivo Municipal por mais 3 mandatos, de 1973 a 77, 1989 a 92 e 2005 a 2008, sendo o político que mais vezes ocupou o cargo de prefeito de Ribeirão Preto. Eleito 3 vezes deputado estadual por São Paulo, em 1970, 2010 e 2014, e deputado federal também por São Paulo, em 1994. É casado com Aurizinha Gasparini, com quem tem 4 filhos, Welson Gasparini Jr., Luciana e os gêmeos Maurício e Marcelo, além de ser avô de 7 netos. Em 2018, aos 81 anos, anunciou que se retiraria da vida política. Dr. Welson, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Eu aqui agradeço a sua atenção e aproveito essa oportunidade para agradecer de coração a você, Gil Santiago, que coordena a Rádio Unaerp, e me dando a alegria de poder participar principalmente do programa Persona, que hoje está sendo inaugurado aqui na Rádio Unaerp, né? A todos os que estão participando do programa, o Andrei, que é o técnico de som, aos estagiários, a Tamires, o Vinícius, o João Paulo e o Doni Barufaldi, o meu abraço também, e é um prazer muito grande estar aqui no programa. O prazer é todo nosso. É uma satisfação, doutor Welson, e a gente ressalta que são todos alunos do curso de jornalismo da Unaerp, e todos ansiosos em conversar com o senhor e ter esse diálogo aqui aberto com o senhor. Eu estou matando saudade aqui hoje em 2 motivos. Primeiro, por falar da minha profissão de jornalista, radialista, né? E também aqui na Unaerp, onde eu fui professor em 4 faculdades aqui, tive a honra de ser professor e, portanto, devo muito ao Eletro Bonini e ao Elmara Bonini, que é a atual diretora-geral, né? E a todo o professorado daqui, eu quero também fazer uma saudação e dizer do orgulho que eu tenho em ter participado também ativamente do setor educacional da Unaerp. Nós que agradecemos, doutor, pela sua participação. Como o Gil já disse e ressaltou, é uma honra para nós recebemos o senhor aqui na estreia do nosso programa. E vou abrir com a primeira pergunta para o senhor. Como já foi dito, o senhor é natural de Batatais e chegou para Ribeirão Preto, né? Conta para a gente como é que foi, o que motivou essa mudança do senhor de vir de Batatais para vir para Ribeirão Preto. Olha, eu era muito jovem ainda e estudei no Colégio São José de Batatais, no colégio, chamava Colégio dos Padres, porque eram os padres que dirigiam lá, né? E eu fui muito feliz porque tive a possibilidade de fazer o ginásio no Colégio São José e o primeiro colegial também, porque apesar de ser um colégio pago, eu era de uma família muito humilde. Meu pai era um pedreiro lá em Batatais, né? Mas eu consegui uma bolsa de estudo no colégio através do trabalho.
eu me dispus a trabalhar no colégio. Então, o primeiro ano eu fui como auxiliar de portaria. No segundo ano já me levaram para a secretaria, onde foi um aprendizado muito bonito, porque ali eu fui aprendendo. Naquele tempo não era computador, era máquina, né, de escrever. Aprendi datilografia, isso tudo no horário em que não tinha aulas. No horário de aulas eu ia para a aula normalmente, e nos outros horários eu trabalhava na secretaria, né? E ali eu fiquei até o primeiro colegial. Depois, Ribeirão Preto dava muita oportunidade, principalmente de emprego. E eu queria continuar os estudos. Então, eu e minha mãe viúva, meu pai já tinha falecido, viemos para Ribeirão Preto, onde eu cursei o normal na época, na Escola Normal do Estado, né? E fui muito feliz também. Mas veja como é a sorte também. Deus me protegeu muito. Uma semana depois que eu estava em Ribeirão Preto, eu recebi... cheguei em casa, minha mãe falou: olha, está procurando emprego? Eu estava ouvindo essa rádio aqui e ela está fazendo um concurso para contratar locutores. Vai lá, quem sabe você consegue um emprego, né? Era a Rádio 79. Eu fui correndo lá, me inscrevi e tive sorte, passei em primeiro lugar, fui contratado imediatamente como funcionário da rádio, tudo registrado direitinho, como locutor, né? Depois de uns 20 dias, mais ou menos, lá em Batatais ia jogar o Palmeiras Futebol Clube. Eu era batataense no esporte e também palmeirense, né? Então eu queria assistir o jogo, mas não tinha dinheiro para pagar, assim, não queria pagar a entrada. E eu descobri que jornalista não pagava. Teria o ingresso lá de graça, porque estaria em serviço, né? Então eu fui no jornal Diário de Notícias, que na época era o jornal da Arquidiocese de Ribeirão Preto, e esse jornal ele cobria toda a região de Ribeirão Preto, né? E eu fui lá e falei com o diretor: olha, eu estou indo em Batatais, vou assistir o jogo lá do Palmeiras e o Batatais Futebol Clube. Se vocês quiserem, eu trago os resultados do jogo, todos os detalhes, né? Ou interessa muito, nós temos muitos assinantes lá em Batatais, na região, então interessa, pode ir e nos traz então as informações, né? Falei: não, mas tem um problema, vocês precisam me dar uma cartinha falando que eu sou jornalista aqui do Diário de Notícias, né? Ele falou: não, sem problema, pode. Daí ele me deu uma credencial dizendo que eu estava em nome do jornal Diário de Notícias para fazer a cobertura daquele jogo, né? Com aquela carta eu fui entrando de graça em todos os cantos e fiquei assistindo o jogo um bom período. De repente, vejam como é a vida, né? O alto-falante anuncia. Temos a honra de anunciar que está aqui nos visitando o governador de São Paulo, Jânio Quadros. Ele passa por Batatais, está dando aqui a saudação. Então eu falei: poxa, eu vou lá levar uma mensagem dele para Ribeirão Preto. Aí é a minha vocação realmente como repórter, né? E eu fui com a carta, eu fui entrando, inclusive na tribuna de honra, né? Quando eu cheguei, eu estou falando muito, mas a pergunta foi muito agradável. Eu cheguei e entrei na tribuna de honra ali, cheguei para ele, eu era muito corajoso, né? Eu era mocinho ainda, então eu tinha muita coragem. Cheguei: governador, eu sou jornalista lá de Ribeirão Preto, eu queria que o senhor desse uma saudação para Ribeirão Preto, uma mensagem especial. Ele falou: com muito prazer, senta aqui do meu lado. E a pessoa que estava do lado dele levantou, me deu lugar, e eu com uma folha de papel, uma caneta, né? Ele falou: diga Ribeirão Preto. E eu fingi que eu era taquígrafo, fui riscando tudo assim, né? Mas guardando tudo que ele falou. Olha, diga Ribeirão Preto que dentro de 30 dias
eu visitarei Ribeirão Preto e vou levando boas notícias. Eu só não vou dizer qual é a notícia, porque eu quero dar uma surpresa para Ribeirão Preto. Nossa, eu peguei assim a saudação dele e tal. Depois assisti o jogo todo, voltei para Ribeirão Preto, cheguei com o diretor de jornal, levei meia folha do jogo, quem marcou o gol, o juiz, aquela coisa toda. E depois quase que uma página da entrevista com o governador de São Paulo, né, mandando a mensagem e tudo. Foi a manchete do jornal do dia seguinte, a saudação do governador e dizendo que dentro de 30 dias estaria em Ribeirão Preto. Mas quando eu entreguei isso, o diretor de jornal falou, mas está muito bom, você não quer trabalhar aqui como jornalista? Eu procurando um emprego, já eu tinha arrumado um, mas o jornal tinha uma vantagem, não tinha horário naquele tempo assim fixo, né? Então eu falei, não, quero sim, você começa amanhã. Então, em menos de 10 dias, consegui 2 empregos em Ribeirão Preto como jornalista. Um na 79, na Rádio 79 como locutor, e depois no Jornal Diário de Notícias como jornalista, né? E durante um período longo trabalhei tanto na emissora como também no jornal. Dr. Welson, conta pra gente um pouco de como foi o seu início no rádio. O início? No rádio. Foi difícil? Olha, eu comecei como locutor. Fui locutor e tudo mais, mas eu tive também muita facilidade em falar assim, improvisar também no microfone. Então, em pouco tempo, eu fui locutor, mas de programa de auditório. Veja, além do estúdio, eu fui para programa de auditório. Um dia faltou o animador do programa do auditório e o diretor pediu que eu animasse o programa. Eu animei e ganhei um programa de auditório na semana que eu podia fazer também. E ali eu fui desenvolvendo minha carreira no rádio. Agora, como que eu passei a ser repórter na rádio, né? Primeiro, já estava no Diário de Notícias, eu fazia reportagem e tudo mais. Mas tanto no jornal como na rádio, eles me mandaram fazer reportagens das sessões da Câmara Municipal. E aí também começou minha vocação política, né? Eu fui como repórter na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, e ali, eu vou encurtar mais as minhas respostas, mas ali eu aprendi demais. Como repórter eu aproveitava, levava a reportagem para a rádio, que eu estava representando a rádio, e levava depois, redigia para o jornal Diário de Notícias, como foi a sessão da Câmara, né? Então eu representava de uma só vez um jornal e a emissora de rádio. Então os políticos gostavam muito de mim e me davam muito valor, né? E eu fui aprendendo também, porque eu ouvia os discursos deles, os projetos que eles apresentavam, as críticas aos projetos, os elogios. E ali eu comecei a desenvolver também o meu conhecimento na administração pública e também na área política, né? E eu tive uma formação desde criança da Igreja Católica. Eu fui coroinha, fui congregado mariano, participei de vários movimentos da Igreja Católica, e foi um período também em que eu já entrei no outro assunto também, mas que eles entusiasmavam que os católicos participassem da política, que era muito importante. E como 2 vezes por semana, uma vez eu estava indo na Câmara de Vereadores, né? Então me interessei muito pela política e entrei num movimento que chamava Juventude Democrata Cristã. E ali eu fui também desenvolvendo conhecimento pela política. Então desenvolvi o jornalismo no rádio, na televisão, porque no rádio tínhamos o jornal falado, não é? Era assim que a gente definia. Depois, à noite, eu ia trabalhar no Diário de Notícias, então trabalhava de dia e de noite também.
e estudava também, dava tempo de fazer tudo isso, né? Foi quando eu me formei professor no Instituto de Educação Otoniel Mota da época, que era do Estado, né? O senhor, a gente conhece muito o senhor, assim, tem muita referência enquanto repórter, né? Um excelente repórter. Mas o senhor falou aí em ter início no rádio como um apresentador de programa, de público, de auditório. Como que era esse início? Era de auditório mesmo? Era de auditório, e naquele tempo não tinha televisão ainda em Ribeirão Preto, não é? O senhor lembra o ano, doutor Welson? Como? O senhor lembra o ano? Foi mais ou menos. Bom, eu fui prefeito em 64, antes eu fui vereador e antes fui repórter, e jornalista e animador de auditório. Eu devia ter uns 19 anos, 20 anos, por aí. Né? Na Rádio 79. Na Rádio 79 e no Diário de Notícias. Sim. Né? E depois o senhor se transferiu para a PRA7, é isso? Depois de trabalhar praticamente 3 anos na 79, um dia eu fui chamado pelo diretor da PRA7, Rádio Clube de Ribeirão Preto, e o diretor, o dono da rádio, conversando comigo, falou: olha, nós queríamos lhe trazer aqui para Clube, né? E eu falei: olha, mas eu estou muito feliz na 79, aqui eu gostaria também, mas eu teria que ter um motivo, né? Ele falou: não tem, quanto você ganha lá? Eu falei quanto que era, ele falou: eu vou pagar o dobro, tá bom? Eu falei: bom, daí eu tenho justificativa, eu vou agradecer lá ao diretor da rádio e explicar por que eu estou vindo para cá. Não, tá bom. Eu fui, quando conversei com o diretor da 79, ele falou: mas por que você vai para... Tá querendo ir para a Clube? Eu falei: não, eu fui chamado lá e o problema, eu quero ficar aqui, mas eles me pagam o dobro. Como é que se... Daí ele falou: realmente eu não posso no momento lhe pagar o dobro, mas você vai. Agora, quando quiser, você volta para cá. E assim que eu puder, eu vou pagar mais também para você voltar para cá. Então eu não saí brigado, nada. Fui para Clube, né? E lá também eu fui muito feliz. Animei programa de auditório, fiz jornal falado, fiz reportagens. Então eu me senti e pude continuar trabalhando no Diário de Notícias e estudando também. Na PRA7... Depois eu voltei para 79. Na PRA7, nesse período, o senhor se destacou com as reportagens externas e políticas. Isso. Né? Como que eram as reportagens de rádio naquela época? Olha, a gente tinha o gravador, né? Hoje é uma beleza, um gravador pequenininho. Naquele tempo era um gravador grande, mas o técnico nos acompanhava, sabe? Então, porque era um peso que para fazer as duas coisas não era fácil. Mas então, eu fiz as reportagens, entrevistas, e nisso aí também eu fui muito feliz, porque eu fui... E teve um período curto, né, que eu trabalhei em São Paulo na Rádio Record também. Fui convidado, fui para lá, mas daí a 79, eu fiquei lá uns 3 meses só. 79 me mandou buscar de novo, eu voltei para cá, né. E eu adorava Ribeirão Preto e tudo mais. Então, acabei ficando na 79. Agora, na PRA7 havia o famoso Citroën, que era o carro de reportagem da PRA7. Como que funcionava essas reportagens externas da rádio? Eu tenho saudade, tem várias fotografias com esse Citroën, viu? Tinha ali o motorista, muito amigo, o técnico de som que acompanhava e o repórter, né? Sim. E ali tinha durante os dias, por exemplo, ia ter uma reunião na Associação Comercial Industrial. Eu estava visitando Ribeirão Preto, secretário estadual da Educação, e estar na escola e tal. Então nós íamos nesses locais e ali fazíamos as perguntas e as entrevistas que depois levávamos para a rádio. Se fosse um assunto muito importante, nós entrávamos no ar pelo telefone.
Eu entrava e fazia a entrevista também direto, além da gravação, né, para sair depois no horário do jornal falado da emissora, né? Mas sempre que possível e interessante, a gente entrava em qualquer programa da rádio, tinha prioridade, a gente entrava com reportagens, né? E o Citroën, então, nos levava em todos esses locais. Deixou saudades. Opa, muita saudade mesmo. Eu tenho muita saudade da Clube, saudade da 79, tenho sim. Bom, é inegável a experiência do senhor, né, para cobertura de externas. O senhor lembra de alguma cobertura que marcou época nesse período? Alguma que tenha marcado realmente, que o senhor se lembre vividamente? Olha, teve várias, eu fui muito feliz também nesse sentido, né? Mas teve uma que teve um aspecto especial, foi com o Carlos Lacerda, que na época era um líder político muito importante mesmo. E ele foi numa cidade aqui, um pouquinho longe de Ribeirão Preto, mas ele lá, eu fui fazer a reportagem e precisava de uma entrevista com ele para voltar com sucesso, né? Mas era uma dificuldade tremenda, né? Então, o que eu fiz? Não é mentir, eu cheguei, por exemplo, sabia que ele estava, qual era o quarto dele. Eu consegui ficar sabendo o apartamento que ele tinha no hotel, né? E daí eu fui direto no apartamento dele. Bati na porta, ele me atendeu, ele estava até fazendo a barba, né? Falei, olha, o senhor me desculpe, eu sou repórter, né? Mocinho ainda, né? Eu sou repórter, eu precisava muito de uma entrevista com o senhor lá para Ribeirão Preto, para a Rádio Ribeirão Preto e tal, né? Ele olhou assim, falou, mas depois a gente não pode lá embaixo, junto com os jornalistas? Eu falei, vai ser difícil, né? Que era uma entrevista assim com perguntas típicas lá da cidade que eu queria fazer. Não, entra aqui. Mandou entrar, continuou fazendo a barba. O que você gostaria de perguntar? Isso ainda não gravando, né? Sim. Mas daí eu falei o que era. Falou, não, pode abrir o gravador aí. Então eu comecei a fazer as perguntas a ele, né? Mas perguntas importantes a nível nacional na época, interessava. Nossa, quando eu desci e os repórteres das outras emissoras, dos jornais, ficaram sabendo que eu tinha já entrevista com ele, foi uma ciumeira danada, né? Mas como é que você conseguiu e tudo? Tem que ter determinação. Não, mas não menti, não. Eu fui, perguntei onde era o apartamento dele e sorrindo, né? O rapaz lá da portaria me contou e daí eu fui embora. Mas você sabe que é o que a gente fala para eles que estão começando agora, né? Tem que ter iniciativa. Não é ofensa. Determinação. Não é, se ele dissesse não posso, tudo bem. Eu agradeceria, sorria. Mas pelo menos tentou, né? Doutor Welson, nessa época, como repórter, você devia ter muito contato com a população, correto? Certo. Então, foi aí que você começou a sua vida pública? Ah, sim, porque veja bem, nós fazíamos reportagens, chamadas reportagens populares. Então eu ficava sabendo de problemas que tinha num bairro. Às vezes eu sabia até por intermédio da Câmara, um vereador focalizava que tal bairro estava faltando água, isso, aquilo. Eu no dia seguinte eu já ia naquele bairro e fazia entrevista com os moradores, está faltando água aqui, como é que é e tal, a pessoa, então dizia que estamos aqui há 3 dias sem água, aquela coisa toda, né? Então eram chamadas entrevistas populares. Ou então tinha associação de bairro, quando eu sabia que tinha uma associação de bairro, eu procurava saber o dia da reunião e eu ia na reunião. E era o único jornalista naquele tempo que fazia isso, você entendeu? E foi me dando então um cacife, não era a minha intenção. Minha intenção era realmente fazer boas reportagens, melhorar o meu salário nas emissoras de rádio. O que eu fazia ali, eu redigia o jornal, no dia seguinte saía a reportagem no jornal também, né?
Então, mas daí foi contando assim com uma boa receptividade por parte dos moradores dos bairros, que sentiam um apoio que a gente estava dando, porque eu dava sequência. Então está faltando água aqui, olha, vocês escutem o programa amanhã que eu vou lá no DAERP ver como é que está isso. E eu ia entrevistava o diretor do DAERP. Olha, eu estive lá no bairro tal, está faltando água e coisa, né? Ele então dava resposta, não, pode dizer no programa que amanhã eu vou lá fazer uma visita e vamos ver o que podemos fazer. Poxa, e de repente, sem ser vereador, sem ser nada, a gente conseguia prestar um bom serviço à população e a gente que não tinha voz. Sim. Você pega moradores de um bairro assim muito humilde, eles não conseguem grande repercussão, né? Precisa de jornalistas que deem valor também essas áreas, né? Que hoje a gente tem e tudo. E nós mais. estamos falando de uma época, doutor, em que o rádio era o meio de acesso à população. Tinha isso era também. o principal Naquele meio de massa, tempo, né? a televisão aqui em Ribeirão Preto não tinha, né? Então, o pessoal acompanhava realmente os programas de rádio, né? Então, a função do jornalista era muito importante, ainda é muito importante, tanto no rádio, jornal, na televisão. É importantíssima a profissão de jornalista, né? Mas, naquele tempo, era muito mais no rádio, porque o rádio tinha aquela frequência, eu podia, a qualquer instante, eu entrava no ar. Então, dependendo do que aconteceu, houve um acidente na rua tal, número tal, inclusive faleceu uma pessoa, o outro ficou ferido, eu tinha os nomes das pessoas, eu já entrava direto no ar e dava notícia. O jornal só ia dar no dia seguinte, né? Então, era uma riqueza dos jornalistas no rádio, assim, tinham mais vantagem. Apesar que o jornal tinha a vantagem de uma elite também que acompanhava todas as notícias, podia ser dada com maior destaque, já com melhores informações, né? Porque uma coisa que acontece ali na hora, você tem um tipo de informação. Depois, se você pesquisar, você vai ter, por exemplo, se houve um problema de um assalto a um setor, depois se entrevistando o delegado, vendo os detalhes, os policiais que fizeram a prisão dos bandidos. Então você conseguia detalhes muito maiores, que eu levava já para o jornal toda a sequência de detalhes, né? Correto. O senhor se considera a fonte de inspiração para o professor Divo Marino, que escreveu o livro Populismo Radiofônico em Ribeirão Preto? Porque realmente o rádio teve uma função muito grande na minha carreira política. Não só na minha carreira política, em todas as carreiras que eu tive, porque além de político, mas eu fui professor, me formei advogado também, eu tive uma série de setores, né? Mas sem dúvida alguma, o rádio me ajudou muito, e os jornais também. Então, onde eu ia num lugar, eu era conhecido por todo mundo. Então, quando eu fui candidato a vereador, mocinho ainda, acabei sendo eleito e com uma votação muito bonita mesmo. E depois acabei sendo prefeito de Ribeirão Preto também, mas ainda trabalhando em rádio, jornal. Fui prefeito de Ribeirão Preto pela primeira vez, eu tinha 27 anos de idade, né? Eu fui o prefeito mais jovem do Brasil, de cidade com mais de 300 mil habitantes. Agora que o senhor comentou, fazendo a pesquisa, né, foi uma surpresa na época um moço tão jovem ganhar assim de cara na primeira eleição. E eu disputei com 6 candidatos. Como que foi isso para o senhor? Olha, foi impressionante. Até hoje eu tenho um pouco de remorso, porque o que ficou em segundo lugar era uma pessoa ótima, inteligente, capaz, honesto. Ele foi diretor do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, chamava Dr. Paulo Gomes Romeu. Foi depois, teve outros cargos também de importância. E eu, jovem ainda,
jornalista, radialista, acabei sendo eleito prefeito, né? Mas já era vereador, então eu tinha uma experiência administrativa também. Mas foi uma eleição muito difícil mesmo, porque tinha bons candidatos. Agora eu tive sorte também, porque um dos candidatos, ele naquele tempo tinha os comícios nos bairros, né? E lá na Vila Tibério, num dos comícios, um dos candidatos falou o seguinte: ele analisou cada um dos adversários não, concorrentes, né? Foi falando, fulano isso, aquilo, pondo pontos negativos, né? Quando chegou no meu nome, ele falou: e tem um aí, é um moleque, devia estar brincando com estilingue. Naquele tempo, estilingue era muito comum, as crianças usavam muito estilingue, né? Então ele falava, devia estar brincando com o estilingue, que quer ser prefeito de Ribeirão Preto e tal, né? Mas dali 5 dias, na mesma praça da Vila Tibério, o comício era meu. Então, entre as coisas que eu disse, eu falei: olha, ontem um candidato fez aqui um discurso falando dos concorrentes, e quando chegou no meu nome, ele falou: tem um moleque aí, devia estar brincando com estilingue, e é um absurdo querer ser prefeito de Ribeirão Preto, né? Eu falei: olha, ele não leu a Bíblia. Se ele tivesse lido a Bíblia, ele conheceria a história de Davi e Golias. Davi era um jovem, moço ainda, né? E Golias era um guerreiro forte. E eles lutaram, e com uma estilingada, Davi deu uma pedrada na testa do Golias e ganhou a guerra, né? Melhor resposta. Então eu falei: e com um estilingue eu vou derrubar muitos desses candidatos. Então, afinal, eu fiz um jogo de palavras ali. Nossa, o povo adorou. No outro comício já apareceram uns 20 estilingues lá, né? E depois saiu a marcha do estilingue na campanha eleitoral, muito bonito, né? E um gritou, o outro xingou, mas no final foi o estilingue que ganhou. O senhor usou o argumento dele em seu favor. Foi, virou o símbolo da minha campanha, o estilingue, né? E deu certo, realmente. Que bacana. Hoje eu vou falar menos agora. Mas se você me botou aqui num círculo tão gostoso. Nosso objetivo aqui é ouvir o senhor. Muito obrigado. Nós estamos aqui para ouvir. E uma das premissas do jornalista, do bom jornalista, é saber ouvir. Que não é? Então, nós estamos aqui para ouvir e para aprender, principalmente. Aliás, o Gil... Para adquirir esse conhecimento que o senhor acumulou durante todo esse tempo, como radialista, como jornalista, como pessoa pública. Esse é o nosso objetivo, e registrar esse momento do senhor aqui. Que bom, Gil. Muito obrigado. Viu? Aliás, você usou uma expressão, né, que eu costumo brincar, mas quando tem político que fala coisas que não deve, assim, eu digo: olha, Deus, quando fez o ser humano, deu para ele 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir bastante e falar menos. Eu vou ouvir bastante, agora pode falar. Bom, Dr. Welson, o senhor contou agora um pouquinho do início da sua carreira política, já com os comícios, com as eleições, mas vamos voltar um pouquinho para o rádio. Da PRA7, o senhor se transferiu para a Rádio 79 novamente. Quando que aconteceu essa transferência? Como que aconteceu essa volta? Olha, o dobro do salário. Porque as 2 emissoras eram ótimas. As 2 emissoras ótimas, e as 2 emissoras tinham dirigentes ótimos também, grandes amigos, né? Se eu pudesse, eu ficava trabalhando nas 2. Mas precisava o salário das 2 também. Mas então foi. E a 79 me deu oportunidade no começo, então assim que ele me chamou, e o diretor, e ele tinha dito que tão logo pudesse, ele me levava de volta, né? Então fui. Aconteceu com prazer. Assim. E na Rádio 79, além de um dos principais comunicadores, né? O senhor também se tornou um dos sócios proprietários da emissora. Também como que ocorreu essa mudança? Não, ali é simbólico. Foi isso, simbólico. Não, é simbólico. Nós éramos em 4 ou 5
funcionários Entendi. que nos deram também como se fôssemos proprietários também, simbolicamente ali, vamos dizer, se fosse ações, eu teria uma ação, o meu colega mais uma, assim. Entendi. Acho que ainda tem, deve estar lá. Bacana. Doutor Welson, em sua opinião, o rádio ainda é um mecanismo que ajuda candidatos a se projetarem na política e criarem lideranças políticas? Olha, rádio, jornal, tudo ajuda. Depende da mensagem que a pessoa tem, do currículo que tem, do caráter que tem, do idealismo que tem, né? Isso é muito importante. Ainda hoje, e acho muito importante a leitura. O jornalista, ele tem que ler muito. Hoje, por coincidência, hoje eu fiz uma leitura de algumas coisas, eu fiz até, não era para ler aqui, eu fiz umas anotações, mas que, por exemplo, para um jornalista é muito importante. Hoje se fala muito na chamada reforma tributária. Sim. Pois bem, ela é muito importante porque, para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, heranças tem 40% de impostos que são arrecadados para o governo. Sabe quanto é no Brasil? 10 vezes menos, só 4%. Então como é que pode um país pobre na tributação de heranças, o Reino Unido 40% vai para o governo para ir para a educação, saúde, tudo mais. Aqui não, 4% tá bom, não precisa dar mais do que isso, né? Hoje a carga tributária onera os mais pobres. 32% da renda é em tributo dos mais pobres. Os que mais gastam é só 21%. Então tem uma série de casos, né, que como jornalista a gente deve buscar essas informações. Por exemplo, na área familiar, foi uma outra leitura que eu fiz hoje. No ano passado, no Brasil, nós tivemos 70 mil divórcios. No Brasil, no ano passado, 15 vezes mais divórcios do que casamento. Ora, todos nós sabemos que a base de uma sociedade é a família. Por isso que hoje a violência, a corrupção está uma tragédia. Porque a família está muito fraquejada, né? E com separações, então, fica muito mais difícil. Agora, se essas separações acontecem, algumas são naturais, tem que acontecer mesmo, mas essa quantidade maior do que casamentos é porque não houve um preparo bom para o casamento, né? Então, o jornalista, sabendo desses dados, ele produz daquilo entrevistas, reportagens, artigos, e é muito importante. Então, algumas coisas aqui, só hoje, sobre violência. Então, no Brasil, morrem por ano 57 mil pessoas assassinadas. Quando a gente vê isso, e aqui eu copiei, inclusive, nesse documento, quem é que fala isso? São Ibope e outras entidades assim que têm conceito, não é? O número de assassinatos no Brasil, de presos em cadeia, 730 mil presos nós temos hoje no Brasil. 730 mil. Numa cadeia, numa das celas que cabe 10 presos, nós temos hoje 17 presos. E o mais grave também, cada preso custa hoje para o governo, cada um, R$1.500. Veja que coisa, o salário mínimo é menos do que R$1.000, né? E um preso custa R$1.500. Então, se a gente tivesse menos violência, menos corrupção, nós não teríamos essas despesas. Então, isso dá artigo, dá reportagem, dá uma série de motivação para o jornalista fazer. Não só o trabalho dele, porque com o trabalho ele tem que apresentar coisas para ter um salário.
Mas se ao lado disso ele consegue apresentar uma matéria que é importantíssima para melhorar a situação de uma comunidade, porque aqui eu falei de algumas coisas do Brasil, mas tem da nossa cidade, sim, que você pode focalizar também, né? Sim. Então a profissão de jornalista é linda, 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 linda. Eu tenho orgulho de ser jornalista. Doutor Welson, o senhor acha que, por exemplo, o que pode ser feito assim, não, além do âmbito do jornalismo, né, de divulgar todos esses detalhes, aprofundar com matérias mais esclarecedoras, mais completas? Por exemplo, no âmbito político hoje, o senhor vê assim alguma possibilidade de mudar essa realidade? Você falou em política, então veja bem, eu tenho uma anotação aqui: pesquisa do Fórum Econômico Mundial, o nível de confiança dos políticos entre 136 países, 136 países foram pesquisados. O Brasil, a pesquisa era sobre confiança do povo nos políticos. Entre 137 países, o Brasil ocupa o último lugar no nível de confiança. Tá escrito isso. E fala quem é que, baseado em que pesquisa foi e tudo mais. Agora a gente fala, hoje é comum falar, político nenhum presta. Não, não é assim. Tem político bom. Agora, se a maioria não presta, quem é que escolhe essa gente que não presta? O jornalista pode fazer matérias como essa, mostrando essa situação. E agora, em Tocantins, 56% nessa última eleição não foram votar. Mais da metade do eleitorado não foi votar. Como é que quer dirigentes bons? Se somar a ausência do eleitor, votar em branco e votar nulo, dá uma coisa impressionante. Então a falta de consciência política é muito grande. Agora, quem pode ajudar a formar um bom entendimento político? Não é chegar, não, mas então eu vou convencê-lo a ficar em tal partido, a votar em tal... Não, a educar politicamente. Como é que a gente escolhe, por exemplo, um bom candidato? Então o jornalista ele pode escrever uma matéria em que ele orienta. Eu defendo, inclusive, a chamada eleição distrital, né? Na eleição distrital, você divide, por exemplo, o estado de São Paulo em 10 regiões. Cada região elege os seus deputados. Isso aí fica uma campanha barata e o eleitor pode saber, bom, quais são os candidatos e comparar. E como é que ele compara? Em primeiro lugar, onde é que ele mora? Ele é casado, solteiro, como é que ele vive na casa dele com a família? Onde que ele trabalha? Os colegas de trabalho gostam dele? O que ele faz? O que ele já fez? Você vê, e daí compara e escolhe o melhor. Então é tão fácil escolher bons políticos, mas agora não se escolhe porque tem gente que troca voto, sim, grupos inteirinhos por bola de futebol, camisa de futebol, né? E outros presentes aí que mais graves ainda. Doutor. Infelizmente, agora depois esse pessoal, ele vende o povo lá nos cargos. E tem muita reforma política que precisa ser feita. Eu defendo, por exemplo, defendo no jornalismo, em artigos, tudo que eu posso. O número de deputados é um absurdo. Eu fui deputado estadual, 53 deputados. Se você divide, não cabe mais uma cadeira no plenário. Eu fui deputado federal, isso no estado de São Paulo, 513. Não cabe, se calcula se cada deputado federal apresentar 2 projetos por ano, são 1.000 projetos de cada um, são 513. Quando é que vai se apreciar esses projetos? Nunca. Para ocupar a tribuna, fazer discurso. Eu falo à vontade porque eu fui deputado federal na época do Fernando Henrique Cardoso, foi o presidente da República. E eu fui vice-líder do governo, né? Então eu convivi ali
bem mesmo, e eu acho que poderia, com um número bem menor de deputados, despesa menor, e teríamos gente melhor selecionada pelo povo e que poderia produzir mais para o nosso país. Dividir em eleições regionais e depois o eleitor votar corretamente. Sim. E é fácil votar corretamente. O senhor comentou a importância do aprendizado, né, da sabedoria do jornalista para passar isso para a população. E hoje a gente vive, né, principalmente no ano passado nas eleições, essa onda que ocorreram de fake news, né? Principalmente nós, estudantes de jornalismo, estudamos muito sobre isso. Eu queria saber do senhor qual é a opinião do senhor a respeito desse movimento, disso que está acontecendo, dessa fake news afetando tanto a vida da sociedade. São as notícias falsas. Isso. Olha, o que precisa é o judiciário funcionar. Agora tem um caso aí, por exemplo, que houve a decisão, sabe quando foi o crime? Há 12 anos atrás. Então é preciso que o setor judiciário funcione. Agora, por que está demorando tanto? É outra história. Em alguns casos, quem sabe está faltando mais funcionários, mais juízes, ou então, esse que é o problema, a burocracia é muito forte, né? Tem uma série de setores que podem ser analisados no judiciário. Mas, infelizmente, demora muito. E um bandido que tiver bastante dinheiro para pagar um bom advogado, bom não no sentido bom, mas no sentido assim de conhecer os argumentos a favor e contra, ele não vai ser condenado quase que nunca. Sim. Porque quando chegar já quase que acabou o prazo para condenar, ou o bandido já morreu, né? Então, são mudanças que a gente tem que ter. Hoje, em segunda instância, foi conseguido já que a pessoa pode ser presa. Agora estão querendo acabar com isso. Tem que ter direito até a última instância. Ora, daí vai acontecer que quem pode pagar um advogado vai até o Supremo Tribunal. Vai demorar 10, 15 anos para ter uma decisão, né? Enquanto isso, ele está tomando cerveja aí na rua, tomando uísque. Doutor, o senhor foi o prefeito de Ribeirão que esteve à frente do Executivo Municipal. 4 vezes. Isso, foram 17 anos como prefeito, 4 mandados. 2 desses mandatos, inclusive, foram durante a ditadura militar, correto? Quais que foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou em ser prefeito de uma cidade naquela época? No primeiro ano, nossa senhora, sofri muito, realmente. Eu ganhei a eleição e adversários desleais que não aceitavam de jeito nenhum a minha vitória. Eu assumi dia 1º de janeiro de 64. A Revolução aconteceu em março de 64. Nossa. 2, 3 meses depois. Né? O que aconteceu? E aqui tinham o comando da circunscrição militar do Exército. E veio um coronel aqui, mas que era muito severo, muito revolucionário. E os meus adversários foram rodeá-lo e diziam que eu era de esquerda, que eu era meio comunista, que eu apoiei a greve, coisas assim, né? E realmente eu tinha apoiado no ano anterior uma greve numa indústria aqui do Matarazzo, mas porque o pagamento estava atrasado há 3 meses. E eu recebi pessoas chorando, dizendo que não tinha como fazer as compras e comida pelo atraso. E eles iam fazer uma passeata, se eu podia ir junto para dar força. Então eu fui realmente, né? Mas não é que eu era comunista ou qualquer coisa assim. Mas o que era justo eu apoiava realmente, né? Tanto é que depois fizeram os pagamentos, tudo direitinho. Mas daí esse militar foi na prefeitura e disse, olha, eu vim aqui para o senhor assinar esse documento aqui. É um apoio à revolução, né? Eu falei, mas eu não sou revolucionário, nem sei direito quem fez essa revolução. Se o senhor não assinar até o meio-dia, o senhor não será mais prefeito de Ribeirão Preto. Impressionante, né?
Eu na hora fiquei assim e tal, mas daí ele foi embora e eu, como católico, era muito ligado ao clero. Eu trabalhei em Diário de Notícias, que era da arquidiocese. Eu fui falar com o bispo, né? Falei, olha, estão querendo me tirar aí, porque eles querem que eu apoie a revolução, mas eu nem sei quem fez essa revolução. Eu entrei agora na prefeitura, não sou contra, mas não sou a favor também, né? Daí ele me deu uma ideia boa, ele falou, assina um manifesto igual que a Conferência Nacional dos Bispos assinou. E ele me deu uma cópia, era muito bonita. E eu, então, levei, redigi, mas não botei que era dos bispos. Fiz umas ligeiras alterações, mas no mérito a mesma coisa. E eu, então, entreguei, o militar foi lá, eu vim buscar aqui a sua declaração. Está aqui. Ele leu, não, isso não serve. Eu falei, mas como não serve? É igualzinha dos bispos do Brasil, tudo, não é a minha opinião. Não, eu vou pensar, mas o senhor não vai ser mais prefeito de Ribeirão. Ele saiu, mas ficou numa situação meio difícil. Eu fui para São Paulo no dia seguinte. Eu estou falando demais de novo. Claro que não. Eu fui para São Paulo no dia seguinte, telefonei antes, pedi uma audiência ao comandante do 2º Exército. Fui lá e ele me recebeu muito bem. E falou, mas o senhor é novo demais, como é que já é prefeito e tal? Até eu contei minha história para ele. Falou, não, tudo bem, mas o que o senhor deseja e tal? Falei, não, eu vim porque pedi para o senhor um favor. Estão querendo me tirar da prefeitura e com um argumento assim, contei toda a história, né? Mas eu sou um democrata cristão, convicto. Agora eu só não fiz a revolução e não apoio nem sou contra. Aqui está, eu mostrei a declaração que eu fiz, né? Eu pedindo ao povo que acalmasse e aguardasse com confiança nas autoridades, que eles saberiam reconhecer os direitos de todas as pessoas, né? Ele leu assim, falou, dos bispos do Brasil é a mesma coisa. Então, e falou, mas estão querendo lhe tirar lá. Falei, então eu vim aqui pedir o seguinte, o senhor olha nos arquivos aqui, se eu dever alguma coisa, o senhor me prende agora. Eu não volto para Ribeirão Preto. Nossa. Agora, se eu não devo nada e não devo, mas se eu confirma isso, eu quero voltar prefeito para minha cidade com autoridade, né? Ele pensou assim, falou, não, tenha calma. Vamos servir um café, chamou o auxiliar dele e falou, pega aqui no arquivo aí, o prefeito de Ribeirão Preto, Gasparini, vê o que tem sobre ele aí. Você tem alguma coisa com respeito à Revolução e tudo mais. E daí ele ficou conversando comigo enquanto o auxiliar foi ver tudo, né? Mas me conta a sua vida, como é que você chegou a prefeito jovem assim e tal. Fui conversando, ele foi muito gentil, comandante do 2º Exército. Daí voltou o auxiliar dele, falou, general, não tem nada contra ele não, lá em Ribeirão. É um problema local, né? Uhum. Daí ele virou para mim e falou, olha, prefeito, volta para Ribeirão Preto, tranquilo, não tem nada contra o senhor. Isso é um problema político local que está envolvendo, querendo envolver também o Exército, mas não tem nada com isso. O senhor pode voltar para Ribeirão Preto. Eu agradeci bastante, peguei o automóvel e voltei para Ribeirão. Tudo isso no primeiro mandato. Voltei, mas reuni a imprensa, chamei os jornalistas, falei, olha, dei entrevista, estão querendo me tirar da prefeitura devido à questão da Revolução. Contei a história toda, falei, eu acabo de regressar de São Paulo, falei com o general Amaury Cruel, estou dando o nome dele, inclusive, na época, né? E ele falou para que eu podia voltar tranquilo, que não há nada contra mim e que qualquer coisa, se alguém mexer comigo, para eu telefonar para ele. Olha. Foi uma beleza, rapaz. Ninguém mexeu mais depois.
Bom, Dr. Wells, o senhor contou um pouquinho agora de como foi o início da sua carreira política. Esse foi o mais difícil, o momento mais difícil. Os momentos mais difíceis. Agora, passando um pouquinho para a atualidade, quais que são as principais diferenças no rádio de Ribeirão Preto que o senhor encontra, o senhor acredita serem de hoje, com a época que o senhor ainda estava na Rádio 79, na PRA7, quais as diferenças que o senhor encontra? Olha, as emissoras de rádio ainda têm bastante força, sim. Depende do que faz, né? Porque a concorrência hoje é muito grande. Mesmo a televisão, nossa senhora, tem concorrência tremenda. Hoje, se a pessoa quiser, ele se associa a uma entidade lá que passa filme o dia inteirinho. Então não precisa nem ir no cinema, ele assiste filme em casa e tudo mais, né? E são muitos canais de televisão. A concorrência é grande realmente. As emissoras de rádio também têm várias emissoras de rádio, muitas emissoras. Naquele tempo eram praticamente 2 que disputavam a audiência e sem a concorrência com o rádio e tudo mais, né? Os jornais já sentiram muito essa concorrência. Tanto é, Ribeirão Preto, eu sou de uma época que atuava em jornal, nós tínhamos 4 diários aqui com uma circulação enorme e tudo mais. Hoje diário não tem mais nenhum, né? Não tem mais nenhum jornal. Então, a concorrência hoje está bastante problemática, né? Mas eu acho que para o jornalista há muita chance, sim, em várias oportunidades, sim. Só para a gente encerrar, então, doutor, o senhor se retirou da vida política mesmo, numa volta. Olha, eu diria que eu me licenciei de não disputar cargo eletivo. Agora, é uma questão de consciência participar da política. Assim. O Papa Francisco, ele usa uma expressão que ele diz que a política, quando feita com honestidade, competência, idealismo e coragem, é a melhor forma de amor ao próximo. Veja que beleza, né? Então, se o político é idealista, é competente, e tem coragem, porque hoje precisa de coragem para ser político honesto, direitinho, né? Então, é uma prova de amor ao próximo, realmente eu acho que sim. E modéstia à parte, eu acho que como vereador, uma vez, prefeito 4 vezes, 3 vezes deputado estadual, uma vez federal, fui presidente da Associação Brasileira de Municípios, então representei todos os prefeitos do Brasil inteirinho. Fui vice-presidente da Organização Sul-Americana de Municípios, né? Fui convidado do presidente Kennedy como prefeito, fiz um curso nos Estados Unidos que foi uma beleza para mim. Estive lá durante 60 dias, sendo recebido pelos prefeitos das principais cidades para conhecer o trabalho que eles desenvolviam. Eles me levavam para ver, por exemplo, naquela época não se falava em meio ambiente no Brasil. Eu voltei fanático, eu construí no primeiro mandato, fui chamado prefeito das praças. Fiz 12 praças públicas em Ribeirão Preto. Fui também convidado pela Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional. Estudo no primeiro mandato. Você vê que sorte que eu tive, que favor que Deus me deu realmente essas oportunidades. A Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional, órgão do governo federal, me convidou para fazer um curso lá na Alemanha também. E eu fiquei lá com tudo pago, não custou nada para a Prefeitura de Ribeirão Preto, também durante 60 dias, visitando e conhecendo as principais obras dos prefeitos. Então voltei doido para a área de saneamento básico, quanto era importante a área de água, de esgoto, né? E assim por diante. Deus me abriu muitas portas realmente. E acho que foi graças principalmente à função de jornalista, porque eu defendia princípios, ouvia a voz dos moradores de Ribeirão Preto, da região,
e eu procurava, quando estive nos cargos públicos, administrativos, a buscar soluções para aqueles problemas, né? Dr. Welson Gasparini, o senhor é a história viva da comunicação de Ribeirão Preto. A gente está chegando ao fim do programa. Muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos demais a sua participação. Eu é que agradeço. Gil, eu peço desculpas. Falei muito, mas eu me senti em família aqui, sabe? Foi muito agradável, realmente. Vocês me fizeram lembrar desde o comecinho ali, quando comecei a minha vida política, aqui na UNAERP. Então eu fui professor em 4 faculdades aqui. Eu tive a felicidade de ter na pessoa da professora Umara Bonini sempre uma atenção muito especial. O pai dela, Eletro Bonini, era de Batatais também. Então aqui na UNAERP eu me sinto muito feliz e voltei aqui tranquilo e principalmente com uma frase que eu gosto de falar, com um sorriso nos lábios e alegria no coração. Um abraço a todos vocês. Um abraço. Dr. Welson, muito obrigado. Foi uma honra.